Hoje, então, nós iremos começar, né, o livro 2, mas antes disso, eu corrigi as atividades avaliativas e eu gostaria de corrigir com vocês aqui, para que as pessoas que têm algum tipo de dúvida, porque eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvida, possam sanar essas dúvidas, possam não ter mais dúvidas, tá bom? Então, eu vou abrir aqui os slides, a atividade avaliativa, e vocês podem comparar, né, com as respostas de vocês, tá bom? Aqui. Gente, então, quem não mandou ainda, por favor, mande assim que possível. Acho que as pessoas que estão na sala hoje todas mandaram, mas ainda falta um ou outro, tá? Questão 1. No capítulo 4, estudamos sobre a região da Mesopotâmia. Esse nome vem de uma ideia de terras entre rios. A gente falou bastante sobre isso, né? Que essa palavra tem esse sentido, de terras entre rios. Marque a alternativa correta que denominam os dois rios. Letra A, Tigre e Eufrates. Exatamente essa. Essa era a resposta certa, tá? Teve gente que colocou a letra B, Tigre e Eufrates. Não, gente. Peraí, deixa eu tirar aqui. Senão vai ficar... Só tava tirando o meu WhatsApp porque tava aberto, senão ele ia ficar toda hora pitando. E é chato quando isso acontece. Então, Tigre e Eufrates, não era isso. Tava no livro, a gente falou bastante sobre a palavra, tava nos slides, tá? Toma cuidado com a grafia, que às vezes eu tava fazendo algumas pegadinhas com isso. Outro fato, aqui eu pedi a alternativa correta, mas em algumas provas eu posso pedir as alternativas corretas, certo? Se eu falar na pergunta que eu quero as alternativas corretas, são mais de uma, tá bom? Então aqui a resposta certa era A. C. Rio Nilo e Tigre? Não, o Rio Nilo é do Egito, não tem nada a ver com a Mesopotâmia. D. Rio Amarelo e Eufrates? O Rio Amarelo, a gente também não estudou sobre ele ainda, mas ele é o rio de fundação da China, tá? Então ele não tem nada a ver, nada de deitar na cama, gente. Então ele não tem nada a ver com o que a gente estava estudando na Mesopotâmia. Então a resposta certa é a A, tá bom? Marque 2. Marque a alternativa que representa o conceito de cidade-estado. Letra A. Cidades autossuficientes, elas eram autossuficientes. Elas plantavam sozinhas, elas não dependiam de outras cidades para se desenvolver. E liberais, elas eram de ideia liberalista? Não, isso não existe ainda, vocês ainda nem conhecem a palavra. Então, não é isso. Podia até ser uma parte, mas não era outra. B. Cidades autossuficientes e autogovernáveis. A gente acabou de falar que ela era autossuficiente. Ela era autogovernável? Era. Não tinha uma pessoa de outro estado ou outra cidade que ia mandar nela. Ela tinha um governo interno. Autossuficientes, autogovernáveis. Então era como se ela fosse um país. Mas ainda não tinha essa ideia ainda naquele período. As cidades eram bem menores. Então ali tinha a sua liderança que governaria toda a região, tá? Então a resposta certa era a B. Por que as outras são erradas? Cidades autogovernáveis que tinham sempre um rei que morava em outra cidade. Por que o rei ia morar em outra cidade? Ele era de outra cidade? Se a gente está falando que é uma cidade autogovernável, como é que o rei de outra cidade está governando? Então isso aqui estava totalmente errado, essa C. E D. Impérios dos primeiros povos. Era o império? Não, é apenas uma cidade-estado com uma autossuficiência, autogovernáveis. Quando a gente fala de império, está querendo dizer uma região que tem um líder ou um povo que domina vários outros. Então, uma cidade-estado, não necessariamente ela era um império. Questão 3.
Opa, subi mais. Marque a alternativa que representa o que eram os zigurates e para que eram usados. Questão alternativa A. Templos para os deuses, era um templo. E os reis morarem, os reis não moravam no zigurate. Ele era um templo, era voltado totalmente para os deuses. Então, essa resposta já estaria errada, tá? B. Pirâmides em que os reis moravam? Não, a gente falou que o zigurate ele era até no formato de uma pirâmide escalonada, mas não era para os reis morarem, era um templo. C. Templos para receber os forasteiros? Gente, se nem o rei poderia entrar lá dentro, como é que o forasteiro, alguém de fora, vai entrar dentro do templo? Não pode, né? Então essa também não estava certa. E letra D. Templos para os deuses em que apenas os sacerdotes poderiam acessar seu interior. Então apenas as pessoas que eram ligadas, né, ligadas aos desejos dos deuses, ligadas às questões mais relacionadas a adorações, né? Esse sim, então é a letra D, tá bom? Questão 4. Os primeiros povos mesopotâmicos eram... Então, aqui as alternativas me fazem referência à religião. Toda vez que tem tel, vem de algum tipo de deus, tá? Monoteísta? Não. Mono é de um. Eu falei para vocês várias vezes que todos esses primeiros povos aqui não eram monoteístas, eles eram politeístas. Então, essa aqui já não é. Questão 2, a B, né? Duoteístas, ou seja, adoravam dois deuses? Não, também não. Os mesopotâmicos não. Tem um grupo que vai adorar dois deuses, mas não são os mesopotâmicos. Letra C. Politeístas? Exatamente. Eles adoravam vários deuses. Eu falei várias vezes isso, certo? E ateus? Não era isso. Sempre que tiver a grafia A na frente de uma palavra assim, o A é de negação. Então, era de não acreditar em Deus. Eles eram politeístas. Acreditavam em vários deuses, tá? 5. O rei dos amorritas, Hammurabi, tornou-se célebre por... Então, ele era importante porque o que ele fez? Letra A. Construir as maiores cidades da Babilônia? Não é por isso. Ele até foi importante, mas não foi por isso que ele se tornou tão importante quanto ele foi, né? Letra B. Ampliar o território da Babilônia sobre as terras egípcias? Ele ampliou, de fato, as terras babilônicas, mas não foi sobre as terras egípcias, tá bom? Foi ali dentro da Mesopotâmia mesmo, daquela região ali da Ásia. Letra C. Ter criado um código de leis que reunia as práticas de justiça da sua população? Exatamente isso. A gente não falou que o Código de Hammurabi foi uma das primeiras leis escritas da história? Então, eles puderam focar, né, administrar todos os povos que eram governados pelo Hammurabi, todos por meio dessas leis escritas. Então, era a letra C. Ter conquistado a Pérsia? A gente nem falou de Pérsia ainda. Não é isso, não. 6, desculpa. Observe o trecho a seguir do Código de Hammurabi. Então, se você lesse a próxima questão, você até já conseguia responder a anterior, né? Porque se eu deixei ele focado, é porque era importante. 7. Se alguém sem testemunhas ou contrato compra ou recebe em depósito ouro ou prata, ou um escravo ou uma escrava, ou um boi ou uma ovelha, ou um asno ou outra coisa, de um filho alheio ou de uma escrava, é considerado um ladrão e morto. O Código de Hammurabi é considerado um dos primeiros códigos de leis escritas da humanidade. A sua criação foi realizada por Hammurabi, sexto rei da Pérsia. Não, a gente não estudou Pérsia ainda. Mesopotâmia? Sim, ele era um rei mesopotâmico, então era B. Fenícia? Não, também. D. Hebreus? Não, também, a gente ainda não estudou isso. 7. A imagem a seguir retrata o processo de mumificação do Antigo Egito. Sobre essa prática, é correto afirmar que... Eu vou na D porque foi a que as pessoas erraram, foi a que vocês mais colocaram.
Letra D. A preservação dos corpos por meio da mumificação era uma prática realizada ao deus da imortalidade Ra. O deus Ra, ele era o deus do sol também, né? Mas ele não era ligado necessariamente à imortalidade, tá bom? Então não era uma prática direcionada necessariamente para ele. E sim, voltada para quando eles não é bem uma reencarnação, né? Mas uma vida após a morte. Na próxima vida que eles acreditavam, eles iriam utilizar esse corpo, eles iriam utilizar os itens que eles deixavam lá na mumificação. Lembra que a gente falou que tinha alimento, que tinha às vezes escravos ou servos, que tinham vários ouros. Então, na verdade, era a letra A. Mas eu vou ler as outras para vocês verem também o que estava errado. Matheus ficou feliz ali. Isso aí, Matheus. C. A prática de mumificação pretendia modificar a aparência física da pessoa mumificada? Não, na verdade, ele precisava era conservar, né? Não era modificar. B. A técnica de mumificação tinha como principal objetivo tornar a pessoa mumificada um deus? Não. Está sempre relacionado à vida após a morte. Não era tornar a pessoa um deus. Até porque muitos faraós que foram mumificados, eles já eram considerados deuses, né? A. Os egípcios mumificavam seus mortos porque acreditavam que a alma e o corpo podiam reencontrar-se na outra vida. Era A. 8. A civilização egípcia apresentava uma hierarquia política bem definida. Seu administrador, isso aqui já ajudava também a responder uma outra lá na frente, né? Seu administrador era também chefe do exército, primeiro magistrado, então ele mexia com as leis, ele criava as leis, né? Não necessariamente escrevia, mas ele que criava. Sacerdote supremo, porque ele era considerado um deus, administrando o status de divindade chamado de faraó. Porque quando a gente fala na B, por exemplo, é um chefe militar, então ele só é militar. E as outras áreas? E do magistrado, e o sacerdote, então não era B. C, era um escriba? O escriba era quem escrevia as coisas. Necessariamente um líder vai ser um escriba? Não. Nem todo líder nem precisava saber ler e escrever naquela época. Porque ele tinha alguém que fazia isso para ele. D, ele era um sacerdote? Ele era, mas ele não era só isso. Aqui ele quer saber qual era o nome de quem era dado tudo isso. A, faraó. 9. Qual era a função dos nilômetros? A, pós que alcançavam o lençol freático do Nilo para ver a cor da água? Não, não tem nada a ver com a cor da água, né? Letra B, pós que alcançavam o lençol freático do Nilo para ver o nível das cheias e assim prever a colheita? Exatamente essa. Porque eles utilizavam, então, para poder analisar se o nilômetro teve bastante cheia, vai ser um ano de cheia, então eles vão poder expandir a colheita maior, eles também vão poder cobrar mais impostos, né? Letra C, pós que alcançavam o lençol freático do Nilo e analisar as estrelas? Nada a ver com as estrelas, né? Os nilômetros. Letra D. Pós que alcançavam o lençol freático do Nilo e adorar os deuses. Também nada a ver com os deuses. E a 10. Na aula explicamos quem eram os faraós. Marque a alternativa correta, mais correta sobre sua importância no governo egípcio. Então, aqui eu pedi qual que a resposta estava completa, tá? Letra A. Vou ler a B e a C primeiro. B. Chefe militar, sacerdote. Ele era chefe militar? Era sacerdote? Era um sacerdote supremo, sim. Ele era escriba? Não, ele não era escriba. Então não é essa aqui. C. Chefe do governo? Ele era chefe do governo. Ele era chefe militar? Ele era chefe militar. Ele era um escriba-mor? O escriba-mor, ele era o maior de todos os escribas, o mais importante. Não. De novo, eu acabei de falar. Ele não precisava necessariamente nem saber ler e escrever. Então já não é essa aqui também. A mais correta é a D. Mas a A, desculpa, ele era chefe do governo? Ele era. Ele era sacerdote? Ele era. Ele era juiz supremo? Ele era. Dessa vez, eu aceitei, mas eu pedi a mais correta. Então a resposta era D, tá?
porque essa daqui também estava certa. Algumas pessoas leram a A e acho que nem leram as outras e ficou por essa mesmo. Na próxima avaliação, atividade avaliativa, eu vou cobrar, se eu pedir a mais certa, eu vou cobrar essa. Então, D, chefe do governo? Era. Chefe do militar? Era. Juiz supremo? Era. Chefe dos sacerdotes? Era. E era um deus. Tá bom? Entrando agora no capítulo 6, que ela fez o capítulo que era. Desculpa. Capítulo 6. A gente está falando, então, povos da antiga América Espanhola. Gente, quem não sabe qual que é a região da América Espanhola, é assim, tudo que foi colonizado pela Espanha. No Brasil, aqui, nós, por exemplo, fomos colonizados por Portugal. Então, tudo que é para cá, tá? Esses grupos, Chile, México, Peru, Uruguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, todos esses grupos aqui foram colonizados pela Espanha. Então, é sobre esses povos que a gente vai estudar. Não vamos estudar uma história tão recente desses povos, é uma história antiga, tá? E aí, primeiramente, a gente vai começar com o Peru. Eu não vou finalizar o capítulo 6 hoje, não era a minha ideia, tá? A gente vai ter um segundo momento, como eu falei, da aula hoje. Então, para quem nunca ouviu falar no Peru, essa região aqui, hoje muito frequentada por pessoas que gostam de fazer viagens históricas, porque lá tem muita coisa da história do nosso povo, né? Dos nossos antepassados. E a primeira cidade estudada vai ser a cidade de Caral. É uma cidade que ficava, né, na região que hoje é o Peru, na Cordilheira dos Andes. Quem não sabe o que é a Cordilheira dos Andes, é uma região montanhosa, aqui, olha, na região do Chile também, né? Todas as nações que viviam nessa região dos Andes são chamadas de civilizações andinas. Andinas, tá? Então, o povo de Caral, eles eram um dos grupos, né, dessas pessoas andinas, e eles eram um grupo de cidades, tá bom? Não era apenas uma cidade. Apesar da sua capital ser Caral também, elas eram várias cidades, com estruturas muito parecidas. Eu trouxe esse mapa aqui porque eu achei bem legal, para que vocês entendam. Quem nunca viu um mapa de escala de altura, esse daqui é o tipo de mapa de escala de altura. Esse aqui, esse segundo. Por que eu tô falando isso? Vocês veem que essa parte... Ai, meu mouse fica sumindo. Vocês veem que essa parte aqui ela é mais clarinha, e aí conforme vai diminuindo aqui, vai ficando escuro? Essa parte escura representa que é a área mais alta da montanha, tá? Então, na geografia, a gente tem esse tipo de mapa aqui para entender a altitude. Quanto mais escuro seria mais alto, tá bom? Ou quanto mais para dentro, mais alto também. Então, eles iam construindo os seus monumentos, as suas estruturas, mesmo que na montanha, tá? E aqui, por exemplo, a cidade de Caral, você pode ver pirâmides, as pirâmides deles eram pirâmides escalonadas, não necessariamente não eram como as pirâmides do Egito que a gente acabou de estudar, que eram pirâmides como para utilizar depois que os mortos, né, os faraós utilizavam como sarcófago. Não era para isso. As pirâmides de Caral, assim como desses grupos andinos, eles eram mais parecidos com os zigurate, tá? Eles eram mais ligados aos templos, tá bom? Alguns reis moravam sim nessa região, mas eles eram mais ligados aos templos. Então, nós temos pirâmides, nós temos a região baixa e a região alta. A região baixa, peraí, eu trouxe aqui para vocês. Isso daqui é o que sobrou, né, da cidade de Caral hoje. A gente pode ir lá fazer visita, tá? Visitas guiadas. Isso daqui era uma pirâmide escalonada para adorar os deuses e era onde as pessoas viviam, tá bom? Então, ela era dividida em duas partes. A parte baixa continha anfiteatros, algumas residências das pessoas de menor condição financeira e outras construções mais básicas, tá? Em compensação, a parte alta eram os grandes prédios, as grandes residências, as pessoas realmente importantes. Quanto mais importante, mais alto. Por quê?
Teoricamente, em caso de invasão, eles seriam atacados primeiro por baixo, né? Então, as pessoas de baixo deveriam ir protegendo os grupos mais importantes. Na parte alta também ficavam os prédios públicos e as pirâmides escalonadas. Aqui você consegue ver isso, né? Ó, as pirâmides escalonadas, conjunto residencial, setor alto, né? Alguns prédios públicos. Em compensação, aqui embaixo, o anfiteatro, que era a região onde eles poderiam votar leis, onde eles poderiam fazer teatros mesmo, apresentações, né? Como eram construídas? Pedras e um tipo de massa e por taipa. No Brasil aqui, principalmente na região do Nordeste, a gente utilizou por bastante tempo também a taipa. O que é isso? Algumas construções, principalmente as casas, elas eram feitas desse jeito. Primeiramente, você cruza, né, a madeira uma com a outra, depois você pega um tipo de barro e coloca. Deixa esse barro secar e ele vai criar paredes, tá bom? São casas ou estruturas que duram bastante tempo, tá? No Nordeste brasileiro se usou até bem recentemente esse tipo de estrutura de taipa. Então era a principal forma que eles construíam essas casas, residências, até porque lembra que a gente está falando de montanha. É fácil colocar, é fácil levar pedra para a montanha? Não é difícil, né? Então, era muito mais fácil fazer com barro, que o barro você encontra em quase qualquer canto. Lá eles produziam também, eram cidades autossuficientes, todas as cidades de Caral, tá? Não se autogovernavam necessariamente, porque eles tinham a sua administração conjunta, mas eles tinham leis próprias, eles poderiam desenvolver algumas coisas de acordo com a necessidade da sua própria cidade. Eles eram bem voltados à agricultura e à pesca, por quê? É uma região costeira, né? A região do Peru, assim, Chile, Cordilheira dos Andes. Então é muito mais fácil pescar para se alimentar. E faziam agricultura. Essa agricultura é muito voltada para questões têxteis, ou seja, de tecido. Eu não entendi o que foi que você escreveu, Nicolas. E aí eles fabricavam algodão colorido. Se você já viu uma plantação de algodão branco, ele realmente é bem branquinho, né? Do jeito que a gente pega ele branco mesmo. Só que nessa região de Caral, eles já produziam algodão colorido. E aí era muito mais fácil de desenvolver tecido, né? Já que a roupa já vem colorida. Então não precisa nem pintar. Pensa, a maioria das pessoas gostava de comprar uma coisa muito mais prática, né? Então eles iam fabricando esse tecido, comercializavam, né, o algodão e às vezes o tecido, eles fabricavam uma grande variedade de têxtil, tá? Então, de produtos ligados ao tecido, eles já utilizavam teares, agulhas de madeira e às vezes ossos e algumas rochas para ajudar a costurar esses tecidos, né? Casa no meio do nada, é tipo isso. Eu trouxe aqui para vocês, caso alguns de vocês não conheçam os tecidos coloridos, os algodões coloridos, tá? Não é que ele é roxo, nada assim. É que ele já tem uma corzinha, né? Legados. A gente vai parar por aqui. Basicamente, eles vão deixar vários legados para os peruanos, principalmente. Por exemplo, a língua. Uma das línguas oficiais do Peru é o quechua. Apesar deles falarem espanhol, exatamente isso aí, Bianca. Apesar deles falarem o espanhol como língua oficial, porque eles foram colonizados pela Espanha, a língua oficial, né, a língua matriz deles é o quechua. Então, várias pessoas ainda falam. E foram esse grupo de Caral que criou o quechua, tá bom? Pessoal, por favor, escrevam aí no chat o nome de vocês. A gente vai começar o segundo momento da aula agora. Rapidinho, por favor. Semana que vem eu continuo.
Todo mundo escreveu o nome? Giovana, Matheus, Beatriz, Rebeca, Lucas, Mariana, Nicolas, Joane, Pedro, Aline, Ana Paula, Bianca, Camille, Laís, Maísa, Miguel. Mais alguém? Nós estamos em 21 na sala hoje. Tá bom?